Eu sou a professora Carla Risso, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Essa é a roda de conversa do projeto Em Casa com a Facom, com o tema Escuta Guiada aplicada ao ensino e à prática do som audiovisual. O bate-papo foi organizado pelo professor Guilherme Maia, também da Facom, e o projeto Em Casa com a Facom é uma atividade desenvolvida desde o início da pandemia de Covid-19 com a proposta de integrar os estudantes da faculdade nesse momento em que não estamos tendo atividades presenciais. É um prazer receber a todos e todas e agradeço a Tid Borges, Jorge Assinari e Marina Mapurunga por estarem conosco nesse encontro. Passo a palavra então ao professor Guilherme e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde a todos, não sei que horas vão assistir, bom dia, boa noite também. É um prazer grande estar aqui de novo, participando dessa roda, com essas colegas queridas, Tid, Marina, Geórgia. Geórgia é professora da Universidade Estadual de Goiás, compositora, jornalista. Marina é artista sonora e professora da Federal do Recôncavo da Bahia. E Tid Borges, também diretora de som de longa estrada e professora da FAAP-SP. Esse tema, o tema que a gente vai conversar hoje, que elas vão expor aqui para nós, é um tema muito caro, né, a todos os profissionais de som, aos músicos, que é essa coisa de uma escuta diferenciada, né? De um modo geral, isso aí a gente pode discutir ao longo da nossa conversa, o meio ambiente sonoro nos afeta de uma maneira muito intensa e acho que a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? Eu me lembrei aqui de um congresso que eu participei que gerou esse livro, Representações do Meio Ambiente, Clima, Cultura e Cinema, tá? Organizado pelo professor Serafim. E tem um artigo chamado Ruído e Meio Ambiente, do professor Olívio Patrício, que é um professor da área de eletricidade, e é interessante, deixa eu ver aqui para não falar errado. Em engenharia elétrica pela Universidade de Ciências e Tecnologia de Lille, na França, e professor do Instituto Superior de Agronomia. Interessante, não é da nossa área, mas ele faz um trabalho muito interessante sobre uma coisa que nós sabemos, mas que não é muito divulgada, né? Até que ponto o meio ambiente sonoro nos afeta. E ele começa... É um estudo sobre, né, num livro de uma pegada ecológica, etc. Então, ele está mostrando mais o lado que nos afeta negativamente. Então, ele fala: o ruído é também responsável por numerosos efeitos psicossociais. O conceito dele de ruído, não vou entrar aqui, porque senão a gente passa a live inteira falando sobre isso. Principalmente degradação da qualidade de vida, modificação das atitudes e do comportamento social, nomeadamente agressividade e perturbações do comportamento, diminuição da sensibilidade e do respeito em relação ao outro. E ele vai, por aí vai, ele começa. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um outro lado do som, né? Os benefícios que ele pode nos trazer na medida em que a gente começa a conectar mais o córtex cerebral e a nossa sensibilidade para essa riqueza de sons que o mundo nos oferece, né? Muitos de nós, assim, cada vez menos, né, nessa contemporaneidade, nessa loucura toda, ainda mais nessa coisa pandêmica e pandemônica, né, paramos, né, para ouvir o mundo e se deliciar com isso. A gente para ver uma paisagem, mas não para ouvi-la, né? E eu acho que o papo hoje vai chamar um pouco de atenção para isso. Acho que quem começa é a Marina, né? Marina vai falar um pouco da experiência dela. Todas elas são professoras de som, todas elas trabalham com essa questão, né, da escuta, como é a nossa escuta, como ela funciona e de que maneira não só os profissionais de som, né, mas todas as pessoas podem se beneficiar de determinadas práticas auditivas, escutativas,
tá bom? Obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. A Facom agradece. E Marina, com a palavra. Opa, obrigada, Guilherme. Primeiro, agradeço o convite aqui de estar na roda da Facom. Mais uma vez, né? É um prazer estar aqui agora com a Tid Borges, a Georgia Sinara, que, além de colegas de trabalho, são grandes amigas queridas, né? E com o Guilherme aqui mais uma vez também, colega de trabalho e amigo também. Obrigada aí pelo convite. Então, esse tema, né? Primeiro, escuta guiada, né? O que é esse conceito, né? Esse tema, né? Escuta guiada nos traz, né? Como se fosse uma escuta orientada, né? São orientações de escuta, né? Exercícios de escuta para abrir os ouvidos, né? Como diz lá o Murray Schafer, limpeza dos ouvidos, né? Para limpar os ouvidos, deixar os ouvidos, digamos, mais atentos, né? Mais abertos aos sons que nos rodeiam, né? E assim, o que essa escuta tem a ver com a criação, né, a criação sonora e com o ensino, né? Eu acho que essas escutas, né, guiadas, orientadas, ajudam bastante a gente a refletir sobre os sons dos filmes, né, sobre como a gente constrói esses sons, como compor o som de um filme, né, como fazer um planejamento, né, do som de um filme. Pensar o ponto de escuta de um personagem, né, que a gente está construindo, né, então, assim, já um pouco fazendo essa relação dessa escuta guiada, essa escuta orientada para a criação, né, voltada à criação. E aí o ensino seria, essa escuta guiada seria um meio, né, que o aluno, o estudante vai, ou mesmo a gente que trabalha, não necessariamente também um aluno, um estudante, mas o profissional de som, ou mesmo não só o profissional de som, mas o diretor, o roteirista, enfim, né? Eu acho que escuta guiada essa escuta orientada, né? Assim, eu acho que não é só para a criação, mas também para a vida, né? E falar nisso, né? Sobre essa escuta para a vida, ela está muito ligada também à meditação, né? Escuta, por exemplo, a Pauline Oliveiras vai trazer esse conceito de escuta profunda, né? É uma escuta guiada que você vai prestar atenção nesses sons, né? Para quem já meditou aqui, né? Com a meditação guiada, que tem a voz de uma pessoa e vai te orientando a escutar os sons ao redor, né? Então é como uma meditação, né? Não necessariamente essa escuta orientada, guiada, né? Vai ter uma pessoa falando ali, dizendo o que é que você tem que prestar atenção, mas pode ser um texto, né? Um texto, aí você vai lendo com algumas questões e você vai percebendo, né, o que eu estou ouvindo aqui, né? A partir dessas questões, dessas perguntas. São perguntas que, digamos, ativam a escuta, né? E aí, se a gente for pensar aqui em autores, né, autoras que trazem uma escuta guiada, né, propostas de exercícios de escuta, a gente tem aí o Murray Schafer, né, compositor e educador musical canadense, que é bastante conhecido no campo da educação musical, né. Os livros dele também são bem acessíveis aqui no Brasil, porque foram publicados em português, com a tradução da professora Marisa Fonterrada, lá da Unesp. Atualmente, eu acho que o Murray Schafer deve estar com seus 85, 87 anos por aí, né? Ele já veio aqui também para o Brasil. Então, são livros acessíveis, né? Fácil de encontrar na biblioteca, numa livraria, né? Atualmente, eu acho que ele deve estar com uns 4 livros publicados aqui no Brasil, que é o Ouvido Pensante, né? Esse aqui é muito usado na educação musical. Tem uma Afinação do Mundo, né? Que é o The Turning of the World, que foi publicado em 77, não lembro a data de publicação aqui no Brasil, e tem 2 últimos, que é um voltado a exercícios de escuta e criação, que é esse aqui, Ouvir Cantar,
São 75 exercícios. Esse aqui também, Vozes da Tirania. E o que eu iria falar um pouco aqui é isso aqui, Educação Sonora, que ele traz essa série de exercícios. É voltado ao ensino fundamental, mas a gente pode usar assim, em qualquer ambiente. Eu acho que basta ter um interesse em relação à escuta, à criação sonora, que dá para adaptar, assim. Então, é bem legal. Então, o Murray Schafer, né, para quem não conhece, ele tem um projeto, né, ele que traz esse conceito, vem à tona com ele, né, a paisagem sonora, né, soundscape, e ele propõe nesse projeto a limpeza dos ouvidos, né, que é um programa sistemático para treinar os ouvidos a escutarem, né, de maneira mais discriminada os sons, né, em especial os sons do nosso ambiente, né. Então, geralmente, o que ele vai trazendo nos exercícios dele é prestar atenção ao som desse ambiente. Ele recebe algumas críticas, por exemplo, do pessoal dos estudos do som, né, por conta em relação ao desejo dele, assim, por uma estética de pureza, uma asepsia sonora, né, também na estrutura de ruído, né, como interferência, perturbação, né, que se confunde com poluição sonora, né, então ele é criticado, assim, bastante pela algumas pessoas da antropologia, estudos do som, mas se a gente pensar, assim, no aspecto didático, né, ele traz, eu acho que esses exercícios, assim, estimulam os estudantes a organizar, a compor pequenas peças, né, a partir de materiais sonoros, né, percebido pelo seu ambiente, né, e pensar a construção do ambiente sonoro. Isso para o cinema é muito bom, né, porque é pensar o projeto, vamos usar aqui os termos da Virginia Flores, né, de cenografia sonora, né, pensar a cenografia sonora, essa paisagem sonora do filme, né, não só pensar na música ou na voz, mas pensar a sonoridade como um todo, né, os ruídos, né, o ambiente, os efeitos, enfim. Então, e aí eu queria trazer um pouco nesse livro, Educação Sonora. Ele vai sugerir aos professores caminhos que possam auxiliar seus alunos a ouvir de maneira mais eficaz, né? E aí tem uns que eu acho interessante, que ele traz de memória auditiva, que ele propõe que os alunos façam diários de sons, né? E aí, primeiramente, ele coloca que, tudo bem, você pode anotar seu diário, é seu, você não precisa compartilhar com ninguém, mas ele propõe compartilhar, ter essas trocas para os alunos perceberem as diferenças, né? Nossa, percebeu esse som diferente de mim, né? Nossa, esse som aqui eu nunca tinha parado para perceber aqui, né? E aí ele vai comentar que o aluno escreve, enfim, eu estou falando do aluno, mas, enfim, qualquer pessoa que queira fazer essa prática, né? Escreve algo no diário todos os dias, né? Anotações a respeito dos sons não habituais que tem escutado, né? Suas reações a esses sons, pensamentos gerais acerca do ambiente acústico e qualquer coisa que considere significativa de estar naquele diário. E aí ele coloca algumas questões para a pessoa ter uma ideia do que escrever, né? As questões são... E aí eu convido vocês a pensarem também nessas questões, nas respostas de vocês ao fazer essa pergunta. Qual foi o primeiro som que você ouviu esta manhã ao acordar? Qual foi o último som que você ouviu ontem à noite antes de dormir? Qual foi o som mais forte que você ouviu hoje? Qual foi o som mais bonito que você ouviu hoje? Qual foi a mais memorável experiência sonora que você teve em sua vida? E aí descreva em 1 ou 2 parágrafos, né? Esse é um dos exercícios de escuta, né? Então, digamos que isso seria uma escuta guiada, né? Essas questões aí levam a uma escuta guiada. Tem um outro exercício dele que é bem legal, assim, que é uma moratória à fala por horas.
Então, ele propõe a pessoa ficar 24 horas sem falar, só escutar, né? Bem interessante. Então, vai aí uma dica, principalmente para a gente nesse momento de pandemia, né? Talvez fosse interessante treinar as 24 horas. E aí outra pessoa que me veio à mente, né, a pensar assim, escuta guiada, escuta orientada, é a Hildegard Westerkamp, né? Ela é uma compositora, radioartista e ecologista sonora. Ela nasceu na Alemanha, mas aí migrou para o Canadá e lá encontrou o Murray Schafer, né? E até hoje ela mora lá, ela ainda está viva, está com seus 73, 74 anos, por aí. Então, ela acabou ingressando nesse projeto, né, World Soundscape Project, lá do Murray Schafer, e aí na Universidade Simon Fraser, né, tinha um estúdio e ela pôde ter um momento assim para experimentar, né, gravar sons, e ela chegou a ter no fim da década de 70, ela teve um programa semanal na rádio de Vancouver chamado Soundwalking, né? Então, ela tem muitas práticas na Soundwalking. O que é o Soundwalking? As caminhadas sonoras, né? Então, as caminhadas sonoras, para você fazer uma caminhada sonora, às vezes também tem questões, né? Um guia, né? Questões que te guiam a fazer essas caminhadas. Então, digamos que a prática do Soundwalk também pode ser um caminho para essa escuta guiada, né? E aí, inclusive, a Hildegard, ela é compositora, né? E ela tem o trabalho dela ela teve influência nos trabalhos do John Cage e da Pauline Oliveros, que daqui a pouco eu vou encaminhar para chegar na Pauline. Depois eu vou deixar uns links de dica de escuta, né? Assim, trabalhos da Hildegard e da Pauline, que vocês podem escutar em casa. Vou dobrar meu tom. No YouTube, a Lia está ativado o microfone. Ai, desculpa, gente. É tranquilo, tudo bem. Então, é legal o trabalho da Hildegard, porque ela vai fazer as composições dela tem muito de gravação de campo, né? Dessas gravações, dessas caminhadas sonoras dela, e aí ela vai compor, né? Vai editar, vai trabalhar esse material que ela grava, né? Então, uma coisa também para a gente pensar assim, para o cinema, inclusive, trabalhos da Pauline são usados no cinema, né? Ela fez algumas trilhas, não sei nem se eu digo musical ou sonora, né? Mas, enfim, ela fez algumas trilhas, vou dizer sonora, para os filmes, por exemplo, do Gus Van Sant, né? E aí é legal, porque ela trabalha com essas gravações, agora mesmo está passando aqui um carro, cada dia é um carro, é o do ovo, não sei se dá dando para escutar aí, né? Marina, é Hildegard, né? Que acho que você falou Pauline, que fez as trilhas para os filmes. Não, eu falei, desculpa, é Hildegard, isso. É porque tantos nomes que acaba vindo. Olha. Laranja. Pix a laranja aí. Tá, chega de laranja. Bem, eu sempre me desconcentro, a escuta já vai para o outro, e tem isso, né? Atualmente nessas nossas escutas tem a escuta daqui do fone, tem a escuta de fora, né? Às vezes você escuta, hoje eu estava escutando um trabalho da Hildegard que eu não tinha escutado ainda, e foi tão real que eu fiquei, nossa, foi aqui ou foi fora ou foi dentro do fone, assim, né? E depois eu vi, era do trabalho dela. Então vou deixar depois aí uns links para vocês ouvirem alguns dos trabalhos. E é legal que é bom que tem um fundo sonoro aí, né?
que a Hildegard vai dizer que a gente pode fazer essas caminhadas sonoras em qualquer lugar, né? Pode fazer em casa, atravessando a rua, no consultório médico, num parque, ao longo da praia, no saguão do hotel, num banco, na fila do banco, qualquer lugar dá para fazer essa caminhada sonora, né? E aí eu peguei até um trecho aqui de uma escuta, digamos, não uma escuta guiada. Eu vou falar só um pedacinho aqui para também não pegar muito tempo. Se der mais tempo, depois eu posso falar todo, né? Ela coloca, tente se mover sem fazer nenhum som. É possível? Qual é o som mais silencioso do seu corpo? Afaste seus ouvidos de seus próprios sons e escute os sons próximos. O que você ouve? Faça uma lista. O que mais ouve? Outras pessoas, sons da natureza, sons mecânicos. Quantos sons contínuos, sons contínuos. Você pode detectar ritmos interessantes, batidas regulares, o tom mais alto, o tom mais baixo. Você ouve algum som intermitente ou discreto? Farfalhares, batidas, assobios, baques? Quais são as fontes dos diferentes sons? O que mais você ouve? Afaste seus ouvidos desses sons e ouça além, na distância. Qual o som mais baixo? Qual mais você ouve? O que mais? 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 Até agora, vocês isolaram os sons uns dos outros em sua escuta e passaram a conhecê-los como entidades individuais, mas cada um deles faz parte de uma composição ambiental maior. Portanto, monte-os todos e ouça-os como se fossem uma peça musical tocada por muitos instrumentos diferentes. Você gosta do que ouve? Escolha os sons que você mais gosta e crie a paisagem sonora ideal no contexto do seu ambiente atual. Quais seriam suas principais características? É apenas um sonho idealista ou poderia se tornar realidade? Aqui no finalzinho dá para perceber um pouco de Murray Schafer aí contaminando, né? Esse sonho idealista, né? O que você realmente gostaria de um ambiente, né? Sonoro. Mas é bem legal isso porque ela coloca, né? Faça uma composição sonora, né? A partir desses sons que você ouve, né? Então, a partir dessa escuta guiada, você vai coletar esses sons, vai gravar esses sons e aí transformar, manipulá-los e criar uma composição sonora, né? E aí, para fechar essa minha parte, uma outra autora e compositora, é legal que esse pessoal todo vem da composição, né? Todos três são compositores, então para pensar aí também a música, né? A composição, só que não é uma composição, digamos, tão tradicional, né? Não é um outro viés aí, é um outro pensar musical sem ser a música tradicional, o ensino também, né? Sem ser um ensino tradicional de música, né, mais voltada a você parar, ouvir o ambiente, os sons dos ambientes, ter outros materiais, né, para trabalhar os materiais sonoros. Então, a Pauline Oliveiros, outra coisa, esse pessoal também está sempre conversando com outras disciplinas, né? Então, a importância aí também da interdisciplinaridade, né? O pessoal está na música, mas aí já começa a conversar com antropologia, geografia, né? Cinema, né? Então, tem chamar atenção para isso também. Então, a Pauline Oliveiros, ela é uma compositora também, acordeonista. Ela é norte-americana, ela nasceu no Texas. Infelizmente, ela já faleceu em 2016, e ela tem um livro chamado Deep Listening, que é essa escuta profunda. E nesse livro, ela vai trazer uma série de exercícios que ela fez com um grupo de outras pessoas, né, que criaram retiros e seminários sobre escuta, né, sobre trabalhar a escuta, essa escuta profunda.
E aí ela vai escrever esse livro com alguns exercícios. E aí, eu, a Georgia e a Tid, a gente faz parte de uma rede chamada Sonora, Músicas e Feminismos. É um grupo de mulheres que se reúne e conversa sobre gênero, sobre escuta, sobre o fazer musical, música experimental, enfim, né? Depois eu posso... O nosso site é sonora.me, www.sonora.me. E a gente, há pouco tempo, fez um trabalho baseado numa das peças da Pauline, que é Earpiece, né? A peça das orelhas, peça das orelhas, dos ouvidos, seja lá, né? Earpiece. E aí são uma série de perguntas que a gente faz e espera, passa um tempo refletindo sobre essa pergunta, né? E só fazer aqui já a propaganda. A gente vai sair essa peça no podcast, talvez ainda saia esse ano, então é só entrar lá no site e ver se já saiu, né? Tem outros podcasts lá, quem quiser dar uma ouvida. E aí teve uma oficina há pouco tempo de um evento que a Jimena Alarcón, que ela dá essas aulas de deep listening, né? Tem uns cursos para a pessoa poder dar essas aulas de deep listening. Aí eu participei e é bem interessante, assim, como não é só você estar parado e escutar, mas também escutar usando o corpo, né? Então, nesses trabalhos do deep listening, tem exercícios que trabalham o corpo, a escuta, trabalho com sonhos, também tem um diário de sonhos, né? Então você anota, todo dia acorda, você anota o seu sonho, pensa também nesse sonho, que sons, né, você desejaria para esses sonhos, e pensar gestos com os sons que você pensou, né? Então, se eu penso, sei lá, por exemplo, eu penso, tenho um sonho que é voar, sair voando pelo mar, né? Por cima do mar. Então, eu faço esse gesto e gero um som também, né? Então, assim, só trazer isso que é bem legal, né? Fazer não ficar só... Usar o corpo inteiro para escutar, né? Também, né? Fazer de todas os sentidos, né? Assim, digamos, nessa escuta. Usar o corpo todo para a escuta. Eu acho que foi isso. Não vou falar mais também para não... Qualquer coisa a gente fala no final. Obrigado, Marina, que bacana. Quem é agora? Georgia ou Tid? Acho que é a Tid, para falar um pouco mais da Sonora, contextualizar isso aí, sua experiência e tal. Pode ser. Seja bem-vinda, Tid. Obrigada, Guilherme, agradecer também o convite e estar entre pessoas tão legais, assim, tá tão agradável aqui, tá junto com vocês todos. Bom, eu poderia ouvir a Marina muito mais e tenho certeza que vocês vão querer ouvir a Georgia também, assim, mais ainda. Eu trabalho com cinema faz muito tempo, né? Eu me formei em 84, na ECA USP, e de lá eu comecei a trabalhar com som para cinema, né? E aí, escutando, né, nesses mais de 30 anos, aí, e depois comecei a dar aula, fiz meu mestrado, né, lá na ECA também, sobre som no documentário e tal, e depois agora terminei meu doutorado, e depois do mestrado eu comecei a dar aula, e eu percebia um pouco uma certa dificuldade, né, que os alunos tinham em relação a essa questão, né, eles procuravam sempre, assim, se não tinha um manual, né, um manual, como é que eu faço para criar esse som? Tem um manual aí para...
E aí é engraçado, né? Porque eu acho que na escuta também tem muito essa questão da subjetividade, né? Então eu falava, olhava para a carinha deles e falei, gente, tem uma notícia para vocês, não tem manual. Cada filme é um som e cada pessoa que vai trabalhar e que vai criar é um outro som também. Entendeu? Então é uma coisa que passa muito pela subjetividade, né? E, enfim, aí eu também, além de, né, trabalhar com isso, né, com escuta, e isso de alguma maneira na verdade, as pessoas falam, se você entende muito de som. Não, gente, é só um pouco de prática. Se todo mundo praticasse mais, né, você também assim, ficaria um pouco mais, né, tranquilo com relação assim, a essa criação de uma trilha sonora, né, que a gente chama de trilha sonora e não só musical, todos os sons do filme, e que na verdade, o que a gente discute com os alunos, que criar essa trilha sonora para os filmes é criar uma escuta. E para você criar essa escuta, e tudo é criação, né? Então não está dado. Tudo você, mesmo num documentário, você está criando uma escuta, né? Você pode colocar outros sons, não tem esse compromisso todo aí, né? E eu fiz as minhas também, procurando sempre novas descobertas, né, procurando estudar, e aí sempre que surgiu alguma oportunidade, eu ia meio atrás, né, oficinas, e aí eu me lembro que eu fiz, a Marina falou da caminhada sonora, eu lembro que uma vez eu vi que tinha uma artista sonora chamada Vivian Kakuri, que estudou até, acho que na UFRJ, ela faz bastante coisa, participa de bastante bienal, e aí ela convocou, ela já tinha feito algumas no Rio, na Amazônia, e ela estava fazendo uma caminhada sonora em São Paulo, onde eu moro. E a caminhada sonora era 8 horas, e ninguém podia falar. E aí ela combinou um lugar que a gente se inscrevia, ia lá, e você podia no máximo levar um caderninho para falar alguma coisa, assim, ninguém podia falar. E aí ela foi guiando a gente por caminhos incríveis, assim, foi para mim, foi inesquecível, assim, essa experiência, né, de você, porque acho que tem isso um pouco também, dessa prática da escuta, de você, da consciência, e da diferença também, eu acho, que é entre ouvir e escutar, né, que o ouvir é uma capacidade fisiológica que muitas pessoas têm, algumas têm até problemas fisiológicos na escuta, mas a maioria das pessoas que não têm esse tipo de problemas ouvem, percebem os sons ao redor, né? Quer dizer, a gente está inundado nos sons. A questão é a tomada de consciência, né? Você vir para a sua consciência, e isso é escutar, é você tomar consciência do que você está ouvindo, né? E aí tem todas essas artistas que desenvolveram essas práticas, né, que é exatamente isso, é você ir trabalhando essa sua consciência do que você está escutando, né? E aí depois eu fiz também uma outra oficina com uma artista dessa rede sonora, que depois eu vou falar mais um pouco, e uma outra artista sonora que era sobre voz e sobre escuta também. E aí a gente fez muitos exercícios da Pauline, que são exercícios corporais também, de meditação, meditativos, né, e nos quais você também faz esses exercícios guiados, ou até, sei lá, vou até mostrar se vocês quiserem, não sei, tem umas perguntas, né, nesses guias, e tem uma preparação que às vezes faz física para você entrar nesse estado mais meditativo, para você poder, então, né, começar a... Então, nesse mesmo livro da Pauline, que chama Deep Listening, né, você tem várias perguntas, né? Qual o som mais antigo do qual você se lembra de ter escutado? Aí você dá um tempo, né? Aí a meninada lá, aí a meninada fica... E nessas aulas remotas eu comecei a fazer uns exercícios pelo Zoom,
porque assim, eu acho que eles se sentiram muito sós, sabe? Porque eu acho que o convívio social para essa juventude é muito importante, eles se sentiram muito sós. E aí era sempre esses quadradinhos, conteúdo, aí eu propus fazer esse exercício, e de repente a gente estava fazendo exercícios físicos através do Zoom, e aí depois, quando eles começaram a entrar nesse estado mais meditativo, aí você vem com essas perguntas, né? Eu falei, gente, não é para responder. Só pensa, só fica ali com você, pensando essas coisas. Aí, qual o som mais antigo que você se lembra de ter escutado? Aí eu dava um tempo lá, eles ficavam, meu Deus, som mais antigo. Aí, o que você sente agora que você lembrou dele? Essas duas perguntas foram muito impactantes para muitos estudantes. Muito. Eles ficaram assim, nesse momento então da pandemia, não sei, eles ficaram mexidos, acho que até alguns, assim, sabe? E aí depois eu pedi, depois para eles escreverem, quem quisesse, podia me escrever, porque tem essa questão da Pauline também, de você fazer um diário que é seu, que não necessariamente você precisa mostrar para todo mundo, mas que essas anotações podem virar um recurso para você criar os sons para os seus trabalhos. Porque quando você começa a ouvir, lembrar, e você pode usar aquilo nos seus trabalhos. Porque as pessoas falam, mas eu não sei, me dá esse manual. Eu falei, o manual é você. O manual é você trabalhar essa sua percepção, buscar essas coisas, porque é isso que você vai perceber, inclusive, sei lá, nos filmes da Lucrécia Martel, por exemplo, né? São coisas que vêm da subjetividade das pessoas também. Isso tudo meio que se mistura, tem uma questão comum, né? E na questão do sonho também tem uma hora que tem uma pergunta que fala assim, cadê? Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Que era assim, quais são os sons dos seus sonhos? E aí, se você sonhou, e qual era o som desse sonho? E aí as pessoas ficam assim, meu, o sonho tem som? Será que eu escuto som no meu sonho? E aí vai, ou então quais os sons que fazem você lembrar da sua casa? E aí também eles ficaram muito mexidos, vários deles com esse, porque às vezes tinham estudantes que não moravam em São Paulo, e isso remeteu muitas lembranças, as memórias, né? Então isso foi assim, foi bem interessante trabalhar essa escuta guiada com eles, nesse sentido de mostrar que esses recursos são internos também, né? E aí lá no Sonora, bom, falar um pouco dessa rede, né? É uma rede feminista, que tem homens também que participam, então ela é inclusiva, e ela faz trabalhos de divulgação das mulheres, né, de trabalhos das mulheres, por causa da invisibilidade, às vezes, que os trabalhos das mulheres sofrem, e também trabalhos artísticos. Então a gente também se reúne para fazer, por exemplo, a gente fez alguns podcasts, esse trabalho esse podcast novo que a gente está fazendo, que é sobre sobre a Jimena Larcón, que é uma artista colombiana que trabalha com Deep Listening, e no meio desse podcast sobre o trabalho dela, o trabalho dela sobre som e imigração, então, e memória dos imigrantes, na questão da escuta, dos sons. E aí a gente fomos convidadas todas para fazer essa peça, que é o Earpiece, né, que é um pouco dessa escuta guiada também, que é muito interessante, né? Mas, enfim, e aí lá a gente, assim, eu, a Marina e a Georgia, a gente já se conhecia do Socine, né, que é o nosso grupo, né, Guilherme, de estudos de som,
E aí também a Marina me chamou, eu estava fazendo doutorado lá na USP, e a Sonora é ligada ao Unissom, que é um grupo de pesquisa lá da música da USP, da ECA, de som, e dentro do Unissom existe esse subgrupo que é Sonora, que é essa rede feminista de músicas e feminismos. E aí a Marina me chamou e depois chamou a Georgia, então a gente tem essa ligação nesses dois grupos aí. E aí a Georgia também participou dessa peça da Pauline, e aí a gente está nessa bagunça aí dessa pesquisa e de carregar os alunos com a gente nessa paixão, né? Porque todo mundo que começa a lidar muito com som descobre um campo muito amplo, né? De práticas artísticas, de percepção também, né? Abre assim, um campo de percepção maior. Né? Eu fiz também com os alunos a questão, exercícios de gravação de paisagem sonora, para eles perceberem o entorno através da escuta também, e a gente montou dentro do site da faculdade um mapa sonoro, né, com esses sons que os próprios alunos gravando, convidando eles a perceberem acusticamente a faculdade, que eles estavam frequentando há 2 anos, se estavam percebendo isso ou não, através desse convite para essa abertura aí dos ouvidos. Então, acho que era isso. Passar agora a palavra para minha querida amiga Jorge. Obrigada. Obrigada, Tid. Boa tarde, gente. É uma honra estar com essas lindas aqui para falar de som, de escuta, né? Que é algo tão necessário nesse mundo, sempre foi, mas parece que é mais hoje. Eu costumo dizer que se a gente tivesse uma escuta de fato, né? Se cada um de nós exercitasse a escuta, o mundo não estava assim como está hoje, gente. A verdade é essa. Então, para dizer que a escuta é esse ato em direção ao outro, é um ato de doação, é uma doação de tempo, de atenção, muito mais do que ouvir, né? Então, pensando nessa construção de relação que a escuta possibilita, né? É um privilégio estar aqui falando sobre isso com vocês. Agradeço demais o convite da UFBA, do Guilherme, das meninas que estão aqui, quem está nos acompanhando. E também é uma responsabilidade enorme ensinar isso, né? Nós 3, como professores de cursos de cinema e audiovisual no Brasil, em diferentes instituições, eu aqui na Universidade Estadual de Goiás, é uma responsabilidade enorme. Que sons a gente quer criar? Que imaginário é esse? Que memórias são essas que a gente quer transportar para o cinema e para o audiovisual? Né? E para a gente poder começar o caminho da resposta a essas perguntas, a gente precisa estimular esses alunos que chegam na universidade. Por isso eu adoro trabalhar com os calouros, né? Então eu peço licença para compartilhar minha tela com vocês, para eu mostrar para vocês algumas imagens, né? E eu vou explicar por que essas imagens são importantes para falar de som. Porque tem um pouco a ver com os exercícios que eu vinha fazendo antes da pandemia e veio a pandemia, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu dou aula lá no curso de Cinema e Audiovisual da UEG, e uma das disciplinas que eu ministro é essa, Introdução à Linguagem Sonora. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando a apresentação, qualquer coisa me gritem. A ementa está aí, né? Então, assim, independente de pandemia, nessa disciplina, Introdução à Linguagem Sonora, a gente trabalha os fundamentos da percepção, ou seja, né, o que no nosso corpo consegue fazer com que a gente escute, como essa escuta é possível, né, o que não é o meu corpo precisa fazer para que eu escute como som. E aí a gente vai trabalhando ao longo das mídias também, né, trabalhando em diversos suportes, muita escuta, muita audição de muitos materiais diferentes, né, e muitas trocas. E aí a gente carinhosamente costuma apelidar essa disciplina de hastes flexíveis, né, porque é muito diferente, muito distante da ideia de limpeza, né, que é realmente questionável do Schaeffer, mas eu entendo que é uma preparação para um aguçamento da nossa escuta, né? Então, eu acho que é disso que se trata. Então, nessa disciplina, a gente busca aumentar a percepção. Aumentar não, aguçar a percepção. Aquilo que já está na gente desde criança
e que a gente, quando vai crescendo, vai ficando bobo, né? Muitas convenções, muitas caixinhas que a gente precisa entrar para entrar num grupo, e aí a gente esquece daquela coisa mágica, daquela coisa da descoberta do mundo sensível, super fenomenológica, né? Então, assim, a ideia é essa, é aguçar essa percepção através dessa aproximação com os alunos, e a aproximação afetiva mesmo, de estar ali disponível. E é uma disciplina, né, que eu ministro há algum tempo, que me demanda muita energia, porque eu tenho que estar disponível num nível muito grande, que não é só o meu ouvidinho aqui para escutar os meus alunos, é o corpo disponível, é o emocional disponível, né? Então, eu comecei a meditar todos os dias. Desde que eu ministro essa disciplina, eu entendi que isso era importante, né? E depois eu vou explicar um pouco por quê. Essa disciplina também tem a ver com empoderamento, porque, falando agora da questão feminista, da sonora, né, que a gente consegue falar sobre qual é o melhor gravador, qual é o melhor microfone, nossa, que peça incrível que vocês fizeram, sem nenhuma hierarquia, porque somos mulheres, não podemos entender de técnica, né? Então, para muita gente que nunca sequer se imaginou dando um play num gravador, compondo para poder gravar, essa disciplina também eu jogo tudo na roda. Toma aqui, gravador, caneca, violino, nenhum desses objetos tem aqui, é mais importante que outro. Então, o que você pode fazer com eles? Vamos errar. Vamos experimentar, vamos errar o eixo do microfone, vamos entender o que é o microfone, né? Então tá tudo ali disponível, tudo assim, né, gente? O que dentro da universidade pública é possível licitar para ter no laboratório, né? Com toda aquela burocracia, toda aquela velocidade de uma lesma, né? Que a gente conhece bem, para poder chegar na escuta. Então é basicamente isso, tudo disponível, tudo que a gente tem condição de ter disponível, principalmente o nosso corpo e a nossa disposição emocional. Então, a gente faz alguns exercícios, né? Tipo, esse ano mesmo, o semestre, só contextualizando, o semestre acabou há 2 semanas, o primeiro semestre, né? O segundo, que é outra disciplina, começa agora. Então, também agradeço a oportunidade de fazer um balanço do que foi essa disciplina, né? Que começou em março. A gente teve 2 semanas de aulas presenciais e depois foi tudo remoto, né? O programa emergencial de ensino remoto. Então, nas primeiras aulas, felizmente, a gente tinha tido a oportunidade de se encontrar presencialmente, e eu faço um primeiro exercício, que é também um exercício de escuta, que é assim, olha, gente, vocês tragam para a aula qualquer objeto que soe, que faça barulho. A gente vai aqui, dentro do estúdio, poder investigar que diferentes sons cada um desses objetos vai poder fazer. Aí um traz uma canequinha, aí eu sempre levo meu violino, né? Porque o violino todo mundo tem medo de pegar. Todo mundo tem medo de pegar. E aí é ótimo, que eu boto aqui no meio da roda. Eu boto o violino no meio da roda, não falo nada, né? Tipo assim, então agora vocês, cada um vai pegar um objeto, tudo isso aqui é objeto, não tem nada mais importante, nada mais caro, nada mais perigoso, não tem nada que diferencia um objeto do outro, todos fazem barulho. Então é com esse pensamento que a gente vai poder aqui, cada um pega um e investiga, né? Aí sempre tem aqueles que ficam com medo de pegar o violino, tem aqueles mais sem vergonha que vão pegar o violino mesmo, né? E é ótimo que a gente consegue, depois dessa investigação, cada um apresenta mais de 3 sons, que eu peço como critério para eles poderem, porque é isso, né? A escuta da materialidade, né? E é também caixas acústicas, né? Diferentes acústicas, diferentes objetos, as possibilidades. Então eles fazem isso e depois eles se reúnem em pequenos grupos para fazerem pequenas narrativas ali mesmo, sem gravar, para poderem aguçar a escuta dos outros grupos. Então a gente começa já deshierarquizando o que é música, o que é som, o que é ruído, né, os objetos, para que a gente possa ter todos eles trabalhando em nosso favor. Eu também incorporo aí o Delgard, pensando nos passeios que eu faço pelo campus. Então, olha, a gente vai fazer o mesmo som em diferentes lugares aqui do campus. Vamos bater palma na cantina, no meio do recreio. Foda-se, né? As pessoas vão achar isso muito estranho, mas a gente bate palma lá no meio da cantina, vai todo mundo para um banheiro, bate palma dentro do banheiro, bate palma na quadra, bate palma no estúdio, bate palma na sala de aula, e a gente vai passeando e entendendo como a gente, com as nossas ações, os nossos movimentos, a gente vai afetar
esses diferentes ambientes acústicos. A gente vai prestar atenção nos revestimentos das coisas, no carpete do estúdio, nas paredes, no concreto do chão, na grama. Então a gente vai sempre tentando assim, sabe? É como se eu tivesse acabado de nascer e fosse jogado ali naquele ambiente, eu estou tentando entender o que é cada uma daquelas superfícies, né? Então, isso também a gente busca fazer. E essas experiências com equipamentos que eu falei, né? Tem uma que é ótima, que é mais lá para o final da disciplina, que infelizmente, como com o ensino remoto a gente não pôde fazer, que a gente desenvolve lá algumas técnicas de entrevista, e aí a gente coloca, né? Eu ensino o básico do básico, da polaridade, do microfone e tal. E aí eles eles precisam se entrevistar, só que o entrevistado está em movimento. E quem está com o boom e o gravador tem que acompanhar. Porque aí, na hora de escutar o resultado, eles vão ver, eles vão entender perfeitamente o que é e o que não é um eixo de microfone. Entendeu? Então a gente vai buscando também, induzindo ao erro nesse primeiro momento, para que eles tenham a oportunidade de errar sem julgamento, sem valer nota, né, para que isso também seja uma experiência de escuta do que se queira ou do que não se queira no futuro, né, nas produções audiovisuais. Então, e isso tudo, vejam que antes de eu entrar para a Sonora, eu entrei para a Sonora no meio da pandemia, a convite da Marina, porque as reuniões presenciais são em São Paulo, onde a Marina morava até então, onde a Tid mora, e aí foi ótimo por esse lado, né, eu ter a oportunidade de acompanhar as reuniões e super amo esse grupo, sabe? Super milito ali, né, como eu posso, porque eu admiro muito essas mulheres, o trabalho delas e essa busca de uma audibilidade, para falar também, além de visibilidade, dessa audibilidade, né? Que é tão cara para nós que trabalhamos com som. Mas antes de eu entrar para a Sonora, na Sonora eu descobri algumas autoras, por exemplo, que mas eu já fazia isso, mas eu não sabia que tinha um estudo sobre isso. Então, muito legal também ter essa oportunidade de ampliar essas leituras e me referenciar de fato, né? Porque até então as coisas, é claro que você tem ali todo um arcabouço, né? Cinematográfico, audiovisual, teórico, mas tem toda a vida que acontece, né? Então, assim, quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, por exemplo, eu comecei minhas práticas de yoga. Então, quando eu voltei para dar aula, eu super trabalhava yoga, porque a gente escuta com o corpo, não é com o ouvido e com a orelha só, né? Com o corpo inteiro. Aí eu comecei a fazer terapia bioenergética, que trabalha o emocional junto com o corporal, né? Então, práticas respiratórias, muitos exercícios corporais para as pernas, para os olhos. Tudo isso eu aplico nas minhas aulas. Desde que eu começo a fazer, eu fico pensando, nossa, isso aqui eu acho que eu posso aproveitar nas minhas aulas de som, né? Além da física, obviamente, né? Ali na acústica, né? Eletricidade, tudo aquilo. E as artes, inclusive teatro, né? Não só cinema, não só música, não só som, mas o teatro também, né? A questão corporal, a questão do relacional, do relacionamento com o outro, que também interfere, assim, impacta muito na escuta, né? Então, toda essa bagagem mesmo vivida se uniu ali durante esse tempo para poder gerar esses exercícios. Aí um exercício outro que a gente faz também é, um belo dia, eu não aviso não, eles chegam lá, olha gente, a gente vai tirar os sapatos, vocês vão andar em pares, uma pessoa vai estar, os dois descalços, uma vai estar de olhos vendados ou fechados e a outra vai ser o guia. E aí eles têm a oportunidade de perceber não apenas a escuta pelo ouvido, mas eles perceberem que a textura, o tato, também vem junto, não tem como separar isso, né? E é legal porque eles precisam escutar o mundo, escutar o colega, confiar no colega que eles acabaram de conhecer, porque esse é um dos primeiros exercícios ainda, eles não se conhecem, não travaram nenhuma relação mais profunda uns com os outros, né? Então aí a gente está trabalhando tudo que é importante para a escuta, a disponibilidade do corpo, né? A confiança, a fé, né? Porque, enfim, você não conhece o outro, né? Você não desenvolveu uma relação. E também, né, fazer alguma coisa diferente ali. E é engraçado que sempre que eu estou fazendo essas coisas no campus, a secretária quer fazer a aula também, a secretária acadêmica, as outras turmas, você não fez essa aula com a gente. É muito legal, porque, assim, é uma forma de ocupar o espaço público também, né, ainda por cima. Então é ótimo a gente poder fazer essas práticas. Aqui foi uma prática de meditação em 2017,
que aí os alunos arrastam afastam as carteiras, deitam. Gente, ó, não tem problema dormir não, contanto que vocês respirem. Sintam, escutem os sons que vocês mesmos fazem, como eles se relacionam com esse ambiente aqui, qual é a temperatura do chão, qual é a temperatura da luz, vocês estão sentindo frio, calor, vocês estão com fome, comeram antes de vir para cá, como é que tá isso? Então muita gente escuta a barriga roncando, aí o outro escuta a gargalhada, enfim, né, a paisagem ela vai se criando ali. Então é também uma experiência, porque a gente também está muito desacostumado a desacelerar, e essa concentração ela é muito importante para a escuta, porque é um tempo dedicado, né? Precisa ser assim. Não tem como você escutar, de fato, se você está pensando em mil outras coisas. Daí a importância desse estado meditativo, né, que a Pauline Oliveiros fala, né, que o próprio Murray Schafer fala, enfim. Então a gente vai tentando desacelerar para poder gerar esse ambiente onde sejam possíveis essas relações. Um outro tipo de escuta que a gente faz também, infelizmente também não foi possível fazer, dessa vez a gente vai no Museu da Imagem e do Som, que tem aqui em Goiânia, que tem um acervo fonográfico em vinil, sou colecionadora, amo vinil, maravilhoso, são 40 mil exemplares, super conservados, sabe? E aí é pouquíssimo conhecido esse museu aqui em Goiânia, onde eu moro, e aí eu sempre levo essas turmas de calouros, agora já chegou num ponto de conflito geracional, de eu chegar, olha, cada um escolhe um vinil, perceba aí como a imagem da capa do vinil se relaciona com a música, com o artista, e aí agora agora eu preciso fazer um tutorial de como operar o toca-vinil, o toca-disco de vinil, porque já chegamos nesse ponto de que as gerações que eu levo não sabem o que é isso mais. Então vem a história da mídia, né, como é essa questão da projeção vocal para o samba no início do século XX, de como eram feitas essas gravações. Então a gente tem aí diferentes formas de escutar o mundo, as coisas disponíveis nos equipamentos culturais da cidade, né? Até que veio a pandemia, e pouco disso foi possível. E aí, gente, a gente começou a trabalhar com a etnografia do isolamento, em conjunto com o professor de antropologia audiovisual. A gente pediu um primeiro trabalho, né, foi um semestre dessa disciplina, pedimos esse trabalho onde eles fossem falar um pouco sobre o isolamento e as relações com a família, né, com quem eles morassem, porque é isso, né, tem casa que tem 9 pessoas, mais 3 animais, e um computador, então, assim, diferentes níveis, condições de concentração e possibilidade de assistir uma aula remota, né, internet, nem se fala, né. Então, alguns exemplos para finalizar a minha fala, porque aí depois a gente pediu essa etnografia escrita, ou seja, era uma observação, era um exercício de memória sonora, eles precisavam relatar, escrever, dizer como se sentiam, trazer as propriedades sonoras do som que eles escutaram o máximo possível, para que esses conceitos ficassem vivos ali, né, e que eles fossem percebidos na vida deles em isolamento social, aqueles que tinham esse privilégio, né, porque nem todos puderam. Então, esse foi um exercício escrito que depois, no segundo bimestre, a gente adaptou para a realização de podcasts, que, na verdade, era uma forma de eu testar se seria possível eles fazerem alguma atividade prática que pudesse gerar uma desenvoltura maior para a disciplina que vem agora, que é narrativas sonoras, né? Usando aplicativos simples para celular, computador, não existem exigências técnicas, a não ser aquelas, né, que se deseja a inteligibilidade sonora, a gente trabalha isso, bota o celular no guarda-roupa, bota o celular dentro de um balde, como é que o celular se comporta ali, tocando a música que você gosta? Então, todos esses exercícios a gente começou a fazer. E aí, eu queria ler esse trechinho da etnografia sonora de uma aluna, que eu não vou identificar, que eu achei muito interessante, né? A partir da experiência do isolamento social, eu comecei a observar várias coisas ao meu redor, mas um elemento em específico me fez despertar, um canto de um pássaro, muito comum das tardes que eu passava à beira do rio quando criança. Corri e assobiei o canto do pássaro para minha mãe, ela disse que se chama bem-te-vi. Aí ela coloca, né, fraco, agudo, duração curta. Passei vários outros dias assobiando seu canto pela casa. O sentimento de nostalgia causado pelo bem-te-vi me fez lembrar da minha infância, de como eu era observadora e criativa
talvez esse era o momento de resgatar um pouco daquela criança. Achei lindo essa sacação dela de ter aproveitado o exercício para lembrar que era justamente esse o objetivo da disciplina. Vamos aqui descobrir o mundo, lembrem-se de quando vocês eram crianças, é essa vibe, é essa pegada que a gente quer. Né? Não tem ninguém aqui que saiba tudo ou alguma coisa a priori. Vamos construir essa experiência e esse conhecimento. A partir disso, fiquei mais focada ao escutar os sons ao meu redor. Reparei que todas as 5 pessoas da minha família arrastam o pé ao andar. Se a pessoa estiver de chinelo, o barulho é ainda mais audível. Eu cheguei em um momento em que eu conseguia diferenciar os passos da minha mãe, fracos, bem curtos, com espaçamento menor entre si, dos da minha irmã, que eram fortes, com espaçamento maior entre si, e consegui relacionar suas passadas com as suas personalidades. Minha mãe, apressada e hiperativa, e minha irmã, forte e mais bruta. Eu achei genial, porque, imagina, eu conversando com a aluna, né, dando uma devolutiva para ela, pensei, olha, imagina você tendo que construir passos dessas personagens para audiovisual. Você já sabe que é possível trazer a atmosfera, o sentimento daquele personagem só com os passos que ele vai dar. Então já foi com esse material que eles produzem inicialmente, dá para a gente explorar, desenvolver, ramificar para várias outras coisas no futuro, né? E aí eu tento também, a partir desses exercícios, trazer as teorias, trazer as leituras, porque a coisa fica mais viva, né? Eles vivem isso, entendem, e aí eu conecto. Vou fazendo as ligações com as leituras que são importantes para nós nesse momento introdutório, né? E aí, só assim, 30 segundinhos do que foi depois o podcast adaptado dessas etnografias sonoras, de um outro aluno agora, né? Mas para já dizer que era possível, sim, apesar da gente não ter como revisar a técnica, apesar de não termos ainda padrões possíveis, porque cada um tem uma condição financeira, de concentração, etc., é possível fazer. Porque a narrativa é a criatividade, é o que a gente consegue mobilizar do nosso corpo para a escuta. Não está, a princípio, ligado a equipamento, a qualidade técnica. Então, o que a gente está trabalhando agora, que é o que é possível, que é o que é mais importante, é justamente essa criatividade. Então, vou passar aqui só 30 segundinhos para encerrar rapidinho. Tem que dar o play. Estão escutando? Eu dei o play aqui. Não. Tá não? Não. Não tem um play lá embaixo também, na barra inferior? Não está aparecendo um play para você? Deixa eu ver aí, aqui. Aí. Tem um botão de play lá no canto, será? Não é esse não. Bom, de todo modo, eu posso passar esse material para vocês depois, só para não travar muito aqui a apresentação, mas o fato é isso, assim, uma das conclusões foi que era possível, muito possível, fazer atividades práticas que estimulassem essa escuta criativa, para que no futuro a gente possa só assim, olha, para o seu objetivo de ter uma voz um pouco mais inteligível, você pode fazer esse tipo de limpeza. Se você quer a coisa toda emaranhada, vamos juntar as camadas. O importante foi que eles puderam ter essa noção também de camadas. Ao invés de ser um podcast assim, porque hoje eu isolado aqui ouvi um som de um pássaro, aí o pássaro começa a piar, aí o pássaro para de piar, e depois eu escutei os sons dos chinelos da minha mãe passando, e aí o som de... Então, eles começaram a cruzar as coisas, a terem essa ideia de simultaneidade, que parece uma coisa besta, mas, na verdade, quando a gente está construindo, a gente não tem as noções das camadas a princípio. Então, enfim, espero que a gente tenha agora um próximo semestre tão bom quanto foi esse, apesar de todos os pesares, né? A gente trabalha triplicado, no fim, porque é isso, né? Um atendimento individualizado, ou grupos muito pequenos, então tem toda essa dificuldade também do nosso próprio tempo e disponibilidade para estar escutando nesse nível já muito mais ampliado, né? E buscando gerar essa relação calorosa com o aluno, que é muito importante nesse momento, porque muitas vezes é justamente numa aula sua que ele vai poder esquecer um pouco dos problemas, dos 9 meninos que tem ali no outro cômodo, enfim, né? Também uma oportunidade da gente poder gerar alguma alegria, né? Porque o som também gera isso. E tá aí a bibliografia básica da disciplina, e a princípio é isso, gente. Agradeço a escuta de vocês também. Que bacana, Jorge.
Cid, Marina. Carla, quer falar? Eu achei o máximo, né? Porque eu, inclusive, fiquei pensando se eu sonhava com som. Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, assim, para mim foi ótimo. Não é a minha área, né, de estudo, mas eu também fiquei aqui pensando em um monte de coisa. Sabe? O Ben-TV que está cantando aqui também. Eu comecei a fazer essa escuta, né, guiada, assim. Um exercício muito interessante para mim, me achei muito legal, muito legal. É muito legal mesmo. Ô, Georgia, seu violino não é um Stradivarius, não, né? Não, porque eu não sou louca, né? Não sou louca. Eu levo assim, eu tenho alguns violinos aqui em casa, porque eu sou violinista, como a Marina, né? Também. Sei. Só que eu sou violinista também, alternativa, do rock, da loucura, né? Todos meus amigos foram para orquestra e eu fui pro outro lado. Então eu levo, assim, aquele mais, assim, aquele de estudante, de quando eu era criança e tal, né? Mas, ó, não tem hierarquia nenhuma. Vale tanto quanto a garrafa, quanto a caneca, quanto a espiral de caderno. Porque é isso também, né? Aproximar os alunos daqueles objetos. Eu fiz esse semestre, depois eu mudei um pouco o rumo da disciplina, mas eu fiz uma atividade, a primeira atividade foi muito interessante e tem a ver um pouco com o que vocês estão falando aí. Eu botei a abertura do Era Uma Vez na América, só o áudio, primeiro, para eles ouvirem e descreverem a cena. Depois eu botei eles para assistirem a cena e fazer uma comparação entre o que eles tinham ouvido na primeira escuta, o que eles tinham imaginado e o que eles viram nessa cena. Aí depois eu dei a eles uma análise que eu fiz dessa cena para a terceira escuta. Foi um exercício fantástico, porque eles viram exatamente a diferença entre você inferir a partir dos sons. Alguns chegaram muito próximos do que aconteceu, outros foram coisas assim completamente diferentes do que da realidade, claro, né? Porque tem lá o ruído de uma pessoa atarrachando uma lâmpada. Alguns foram abrindo uma garrafa e a pessoa bebeu, etc. E depois, na terceira, a diferença do pós-análise. O que é a análise daquele material, né? Quando você para e passa 10 vezes aquilo, anotando camada por camada, entendendo a lógica, buscando entender a lógica da organização aqui, daquela cena. Foi muito legal isso. Do que eu ouvi vocês falando aí, eu já estou pregando tudo, né? Guardando tudo aqui. Semestre que vem vai rolar. Mas essa questão, né, do modo como as coisas que nos vêm pelo ouvido nos afetam. Essa coisa da menina que ouviu, vai lá para a infância. De repente, como a audição diferente, não sei se diferentemente da visão, muitos artigos que a gente vê sobre isso tentam fazer essa diferença entre o que a gente vê, o que a gente escuta. Michel Chion diz barbaridades sobre isso, assim, sem o menor fundamento científico, né? Ele afirma coisas assim, a visão é assim, a audição é assim, mas a gente sabe, por experiência e também por tudo que a gente já leu sobre isso, psicofisiologia da escuta, que de fato há uma diferença, principalmente nesse registro do acesso a emoções profundas, antigas, né? É algo que o cheiro também nos traz, eventualmente. Se a escuta já é tão negligenciada pelos estudos, imagine os cheiros, né? Que já são uma coisa mais sei lá, uma coisa menos humana, menos sofisticada e mais animal. Mas é impressionante isso, né? E isso o afeto permeou a fala de todas vocês. Essa questão do acesso ao afeto, essa questão da mobilização do afeto e como, não só... E olha que a gente não entrou no território da música no sentido mais tradicional, né? Nós estamos no território somente dos sons, porque na música é meio óbvio, a relação de músicas com emoção, né? É uma coisa cantada, com memória, com emoção, com identificação, com tudo isso. Mas não, tira a música tradicional e deixa somente o meio ambiente sonoro, a paisagem. A gente tem medo hoje em dia de falar em paisagem sonora, dá medo, assim, mas pai, o que você quer dizer com isso?
Mas, enfim, a paisagem, nossa paisagem sonora, nosso ambiente sonoro, nosso meio ambiente, o modo como ele nos afeta e nos mobiliza, e o modo como vocês estão trabalhando isso para aplicação no audiovisual. Eu acho muito legal. Raquel só fica fazendo assim com a cabecinha dela. Tá adorando. Muito legal. Muito obrigado, gente. Muito bacana. Eu acho que foi muito legal. Tomara que tenha... Isso fica gravado, né? Bacana, porque eu vou passar para os meus alunos também, para eles darem uma olhada, para eles verem isso. Pô, eu estou muito contente. Vocês querem... Tem alguma pergunta aí? Sabe se tem alguém do público perguntando? Eu só vi gente falando assim, Tid maravilhosa, Marina maravilhosa. Aí no chat está cheio. Mas pergunta, objetivo, Jéssica. É o fã-clube, né, gente? Fã-clube. Jéssica está aí. Alguém está controlando perguntas? Há perguntas lá no YouTube ou no Zoom, eu não sei como é que funciona isso. Raquel, quer falar alguma coisa? Eu acho que você fez vários comentários interessantes. Raquel é do nosso programa, né? Está fazendo doutorado agora, não é isso, Raquel? Sim, Doutorado também pesquisa questões ligadas a som e documentário. Eu queria ouvir um pouquinho da Raquel antes da gente... Então, obrigada. Bom, primeiramente, assim, eu estou muito feliz assim, de poder estar participando desse encontro, né? Reencontrar aí a Marina, né, que a gente se encontrou, não sei se você lembra de mim, mas eu pude conhecer a Marina pessoalmente, né, lá no Congresso Poderes do Som, né, Marina? E aí foi muito legal e está sendo muito bom, né, sempre esses encontros para eu poder conhecer vocês pessoalmente, agora entre aspas, né, mas não deixa de ser uma aproximação, assim, né, porque é o seguinte, eu sou jornalista, né, e na graduação o meu trabalho de conclusão de curso foi um documentário, né, o Janela de Samba, com a orientação do professor Renato da Silveira, né, e do professor Serafim também, né, que não pôde me orientar oficialmente, mas assim, estudei com ele, né, peguei várias disciplinas como aquelas optativas, né, e aí foi muito bom. E aí, durante a experiência de produção, esse foi o único documentário que eu fiz na minha vida, gente. Eu não sou assim, cineasta profissional, né, depois eu fui trabalhar com assessoria de comunicação e organizações sociais, trabalhei na Caritas. Mas, assim, relembrando a experiência de produção, teve um momento que me tocou muito, assim, que ficou muito marcado na minha memória, que foi um momento de filmagem extremamente silencioso, que eu me senti muito bem, né, porque você faz várias entrevistas, né, e aí você escuta muita coisa, e tem momentos carregados, né, porque o documentário foi sobre o samba de lata de Tijuaçu, né, então, eu peguei pela perspectiva mais leve, mas tem a questão da terra, né? Que toda a história, né, daquela comunidade, tinha pessoas que colocavam para fora coisas difíceis, né? E teve um momento, uma cena que eu estava filmando uma das mulheres lá, ela não participava do samba de lata, mas eu quis filmar, ela faz acarajé lá, em Tijuaçu. Tijuaçu é uma comunidade remanescente de Senhor do Bonfim, que é a minha terra natal, né? Eu sou baiana, né? Nasci em Senhor do Bonfim. E eu filmei ela bem assim, sem saber, né? Que eu estava fazendo, pelo menos naquele trecho, um documentário mais observacional, né? Filmei ela fazendo, né, todo aquele processo, ela passando a massa, né, do feijão na máquina e depois fazendo o vatapá e aquela fumaça, né, saindo e tudo, e eu pegando aquilo tudo, som e as imagens, assim. Então eu fiquei, assim, muito assim, foi um momento de muito prazer, assim, sabe? Escutando aquele som, né? Eu me conectei com aquilo, com aquele momento, assim, com aquele silêncio dela, né? E acho que era o filho dela, ou o irmão, que alguém ajudando, tudo muito silencioso. E
é isso. E isso eu, pensando depois de quase 10 anos, né, voltando para a universidade para fazer o mestrado, tentando descobrir sobre o que eu ia fazer, né, no mestrado. E aí eu resolvi muito intuitivamente, eu falei, olha, eu quero fazer sobre a importância do som ambiente no documentário. E aí fui no Google procurar, né? E tem muita coisa, ou pouca coisa, né? E aí, na hora de colocar assim, no grupo de pesquisa, todo mundo ficou meio assustado, assim, né? Porque ninguém tinha experiência com som, só o professor Guilherme, né? O professor Guilherme está em outro núcleo, né, professor? Aí, pertinho de você. Inclusive, vou ter que fazer um dia, né? Demorou, vou ter que ir lá, porque eu vou ter que fazer essa ponte, né? E aí, eu resolvi fazer. Então, o meu projeto, né, de mestrado foi sobre o som ambiente como recurso narrativo no documentário brasileiro contemporâneo, né? E aí eu analisei que nosso programa, né, um programa de análise fílmica, né, é um programa de análise e grupo de pesquisa, a gente trabalha com análise fílmica. Então, é um trabalho onde eu consegui refletir sobre a função do som ambiente, né, no desenvolvimento da narrativa fílmica documental contemporânea. E aí, com base nos estudos do cinema e do som na linguagem audiovisual, né, tendo como referência autores como Michel Chiot, Murray Schafer, que eu gostei muito, apesar das críticas, né, mas eu me identifiquei muito porque eu também tenho essa coisa, sabe? Antes de fazer o mestrado, eu fiz uma especialização em educação ambiental, e eu trabalhei com essa questão ambiental, então, por ele trazer essa dimensão ecológica do som, né, me interessou muito, né? Mas realmente tem que tomar cuidado também, porque realmente não é bom ser idealista. Uma coisa tem ideal, outra coisa, né, existe um espaço, né, entre... Minhas dúvidas. No momento, a gente precisa cada vez mais ser idealista. Que bom! E também Daniel Desser, né, que foi um pouco difícil, porque eu não tive acesso ao livro e tal. Acabei pegando, assim, resumos, mas eu acho que eu consegui entender um pouco do que ele fala e colocar. Então, com base nesses autores, eu busquei compreender o som enquanto um recurso narrativo e não apenas como um valor acrescentado à imagem visual, né, como disse um. E aí, eu fui me baseando, né, assim, em estudos de pesquisadoras brasileiras, também para me atualizar, né, a Cecília Guimarães, Viviane Zedana, que é uma antropóloga, não sei se vocês conhecem. Inclusive, o artigo dela foi o primeiro que eu achei, né? A Jocine Pinheiro, Consuelo Lins e Cláudia Mesquita, dentre outros, né, que abordam questões do som no cinema documentário brasileiro, que nos indicam caminhos para investigar os modos pelos quais o som ambiente pode narrar histórias nesse filme. Os objetos de estudo a serem pesquisados são obras, né, os filmes que eu acabei escolhendo, né, são obras de Evaldo Mocardiel, né, O Quebradeiras, de 2009, peguei Terras, de Maia Darim, né, Sopro, de Marcos Pimentel, 2013, como vocês falaram da questão meditativa, eu lembrei muito desse filme dele, que é um filme bem contemplativo, né, eu não diria meditativo, mas contemplativo, sim. Cineastas brasileiros, né, conhecidos pela produção de documentários que buscam um registro de tratamento cuidadoso do som ambiente. E aí, assim, eu parti da hipótese de que há um conjunto de produções no documentário brasileiro contemporâneo que aponta para o mesmo caminho de explorar o som ambiente para além de um acessório figurativo da imagem, né, com base nos conceitos de paisagem sonora, desenho sonoro e realismo sonoro, ao longo das análises fílmicas, que compreender as formas pelas quais os sons do ambiente deixam de ser usados apenas como um pano de fundo sônico, né, das imagens, e passam a constituir por si mesmos um recurso narrativo, ou pelo menos, né, em articulação com as imagens, produzindo sentidos e sensações.
e para realizar tais análises e comprovar essa hipótese, né, nossa hipótese acerca da função do som ambiente na construção narrativa de um conjunto de documentários brasileiros contemporâneos, foi aplicada uma metodologia, né, de análise interna das obras, né, com base em Marlin, né, análise do filme, metodologia adotada, que é a metodologia que a gente mais adota lá no NANU, que é o nosso grupo de pesquisa, mas tem outras também que a gente dialoga, mas eu acabei escolhendo mais essa, né? E é isso. E aí, compreendendo o filme como um meio de expressão, esse tipo de análise sempre, assim, o espaço filme enquanto meio, é isso. Aqui explicando mais a metodologia. Mas só para, assim, aproveitar a oportunidade, desculpa ter me estendido tanto, para falar um pouquinho, assim, né, da minha pesquisa e dizer, assim, que eu, às vezes, eu ainda me sinto um pouco insegura, né, de continuar pesquisando no doutorado, porque eu vejo que a maioria das pesquisas, né, nesse campo de estudos do som são feitas por pessoas que já têm uma experiência como técnicos de som, né? Aí eu fico assim, às vezes, insegura, mas esse encontro para mim foi ótimo, né? Quando a Sinara fala que nem sempre, né, o fato de você ter um equipamento ou não, né, isso necessariamente não quer dizer tudo. Claro que, assim, como eu pretendo ser professora, né, e eu pretendo continuar estudando para, no futuro, ser professora, né, de uma universidade também, assim como vocês, eu pretendo, sim, assim, fazer cursos técnicos, porque, assim, eu ainda não sei mexer, assim, eu não sei utilizar um programa de edição de som, sabe? Eu acho importante também, né? Eu quero comprar um equipamento, né, um gravador profissional. Então, por isso eu estou aqui também, porque eu gostaria que, assim, que vocês, se possível, sempre que tiver alguma oportunidade de cursos, né, assim, de iniciação, né, nessa questão mais técnica também, né? É claro que nunca sou técnico, né? Sempre a gente vai trazer uma temática e tal. Eu sou dentro, viu? E até já convidei o Glauber já fez um curso pra gente de iniciação. Aí eu falei, olha, quando você terminar sua tese, vamos lá para o segundo ciclo. É isso. E eu fiquei curiosa também com essas experiências com o ensino fundamental, viu? Porque eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu fiquei muito curiosa. Assim, eu gostaria de saber se vocês já estão fazendo, desenvolvendo projetos, né, sei lá, de extensão, não sei, com escolas de nível fundamental, e se é possível, por exemplo, se estão desenvolvendo, né, eu posso também me oferecer para fazer uma ponte, né, se houver interesse com a Escola Ômega, que é onde minha filha estuda aqui no momento, aqui em Estelamares, onde eu moro, e é isso. E outras atividades mais a partir dos meus contatos, das minhas experiências. Só gostaria também, se possível, tudo bem, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, se eu puder ter mais informações. É isso. Bacana, obrigado, Raquel. Eu queria até fazer Opa. Pode falar. Queria até fazer um convite a Raquel. A gente lá na UFRB, a gente tem um projeto de extensão que se chama Sonatório, Laboratório de Pesquisa, Prática e Experimentação Sonora, e de vez em quando a gente realiza umas oficinas de som. Agora, na pandemia, teve só um encontro, mas a gente está pretendendo fazer algumas oficinas online, né? Então, fica o convite aí, porque provavelmente vai ter de edição de som, apresentar alguns programas básicos. Então, deixei até o site aqui, sonatório.org. Aí fica o convite. Você pode salvar o chat, você sabe, né, Raquel? Não sabia disso. Você pode, quando você abre o chat tem file, eu não sei se para você também deve ter, se você tem esse endereço e está aqui com a gente, aí tem escrito, tem 3 pontinhos, você clica e tem Save Chat. Está em inglês.
Joia. Sabe o que eu estava pensando aqui, gente, enquanto ela estava falando? Do ponto de vista epistemológico mesmo, será que não era importante ela preservar esse lugar? É claro que o caminho dela já vai ser no sentido de aprender a técnica, mas preservar esse lugar de espectadora, não iniciada, porque é uma posição completamente diferente, né, dos outros que fazem. É o ponto de vista de quem não é do som que está escutando. Eu acho que esse de certa forma, também é um lugar privilegiado. Não sei, me passou pela cabeça se isso não é um caso a se pensar. Eu acho que... Fala, Jorge. Desculpa te interromper. Por favor, eu acho que é imprescindível a gente se lembrar, trabalhando ou não com som, todo mundo usa som, todo mundo se emociona com som, às vezes só não sabe que é o som, que é a escuta, a origem daquela emoção, né? Aquele arrepio na pele, aquelas lágrimas, aquele olho suado que de repente vem, né? Ou então, o índio na floresta para assim na trilha, vem uma onça aí, enfim, tá todo mundo usando o som para alguma coisa, seja para sobreviver, seja para caçar, seja para se emocionar, né? Não que seja algo útil, né? Mas é algo que faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa lidar com isso de alguma forma. E aí, só lembrando a Raquel, que essa insegurança, ela é nata, né? Se a gente é mulher, já existe um direcionamento social. A gente tem que aprender a tocar piano, tem que aprender a tocar violino, mas você não vai pro rock como eu e a Marina fomos, não. Você fica lá na música erudita, né? Isso é o que esperam que a gente faça. Não, a gente quer fazer barulho. E nem vai mexer com equipamentos eletrônicos. Muito menos. Proibido, Tid, proibido. Então, assim, a gente precisa fazer com que os alunos se sintam estimulados, alunos e alunas se sintam estimulados, instigados. A gente não quer fazer com que aquele objeto seja algo mais amedrontador ainda do que todas essas imposições sociais. Então, a gente precisa tratar isso como também parte do processo de aprendizagem. Né? Então, isso não é mais nem menos importante do que a sua percepção. É apenas uma das partes do processo, que não é um processo linear, não é um processo causa-consequência, né? É toda uma experiência de vida, todas as suas memórias envolvidas. É o passinho que te lembra da infância, o bem-te-vi que te lembra lá de quando você estava tomando sorvete na esquina da sua rua, quando você era criança. Enfim, é usar toda essa sensibilidade. Então, quanto mais a gente estuda, ótima observação do Guilherme, eu acho que mais a gente é convidado, provocado a lembrar deste lugar cru, apenas sensório ali, né? É difícil demais a gente sair do racional, depois de pesquisar tanto, né? Estamos aí pesquisando, até o fim da vida, talvez, mas assim, é difícil sair desse lugar. A gente precisa sair desse lugar constantemente, para a gente poder também motivar quem está ali, cruzão também, como a gente foi um dia. Eu acho que tem outra... Desculpa. Eu acho que também tem uma outra coisa, que cada um tem a sua trajetória, né? Então, cada um carrega aquilo do que foi feito o seu percurso, né? Então, se o seu percurso, Raquel, é esse, é isso que você vai levar junto com você também, né? Esse ponto de partida... Então, eu acho que isso faz parte de cada um. O Guilherme, tudo que ele carrega na trajetória dele é como ele também, as portas que ele abre através dele, né? Dos percursos, da trajetória, dos interesses. Então, acho que por isso que cada um é diferente, assim, né? Não existe só um livro sobre aquele assunto, né? Existe uma biblioteca gigante, né? Isso que é legal. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, a revolução virá e ela será feminina, viu? Eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte: essa roda de conversa me propiciou um autoconhecimento. Eu fiquei o tempo inteiro aqui pensando, né? E aí eu me toquei de uma coisa muito engraçada. Quando eu mudei para Salvador, porque eu sou de São Paulo também, o que mais eu estranhei foram os barulhos da casa. Eram eles que não me deixavam dormir e era o que eu mais sentia falta da minha casa em São Paulo, né? Então, o que é uma coisa que eu não tinha me tocado, assim, racionalmente. Quer dizer, eu sei que eram sons que me incomodavam, mas eu nunca tinha pensado
nessa questão. Então, assim, agradeço demais a vocês, porque vocês me fizeram, inclusive, sair escarafunchando coisas dentro de mim que eu não tinha parado para pensar. Muito obrigada. Gente, eu acho que eu até vou colocar aqui as 40 perguntas, se vocês quiserem, Legal, legal. da Pauline. Será que pode? Acho que pode, né, Marina? Pode, tá no livro, né? Tá bom. Então eu vou botar aqui, porque assim, são perguntas exatamente para tipo, provocar, né, essas coisas. Transporta, né? Isso, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou preparar meu save chat aqui. Pô, a Marina também está colocando links ótimos aqui, todo mundo colocando links. Esse da nossa rede. Aqui tem coloquei o link da Rede Sonora aí, para quem quiser ouvir os podcasts, o trabalho. A gente fez umas lives lá também, tem live com a Tid, comigo, com as outras sonoras que estão aí. Já chegou. Eu acho Chegou. Eu acho que quem quiser baixar, tem que baixar agora, viu? Não sei se fica disponível depois, quando você salva o chat, não sei. Pode ser que fique. Eu vou clicar logo para abrir, pronto, acabou a conversa. Pô, obrigado, Tid. Que bacana. Gente, é isso? Deixei uns links aí para o pessoal que quiser escutar aí os trabalhos da Pauline, da Eudegard, do Murechê. Muito bacana. Cheio de generosidade, tudo certo. Eu adorei aqui estar na roda, Guilherme. Queria agradecer bastante. E eu achei que foi muito legal assim, um conjunto, porque acho que todas as 3 falas aí se encaixaram de uma forma bem, acho que orgânico. Coisas que eu acho que coisas que eu queria falar tá na fala da Tid, da Geórgia também, então houve uma sintonia assim. Bacana, gente. Muito bom. Bacana. Vamos agradecer também, viu, vocês, muito obrigada, é uma honra estar aqui, de verdade, com essas amigas que eu admiro tanto, além de amar, admiro muito mesmo, e a seu convite, Guilherme, que sempre foi um fofo, um querido, assim, né, toda vez que a gente se encontra nos congressos da vida, então sempre disponível à escuta, e vocês todas aqui, que estão nos bastidores, que estão aqui como espectadoras maravilhosas, muito obrigada pela escuta, porque essa doação de tempo, isso significa muito, né? Então, quando a gente trabalha com escuta, quando a gente é escutado, isso significa muito. Então, você também que está aí em casa, que está aí, que eu não te conheço, não te vi, que está escutando, muito obrigada pela sua escuta também. É isso, gente. Você quer encerrar, Guilherme? Você quer falar alguma coisa? Não, eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui, estou muito contente, acho que a roda funcionou maravilhosamente bem, como a Geórgia falou, a Marina também, de um processo totalmente orgânico, integrado. Eu também sei escalar meu time, viu? Eu não ia errar. Obrigado, obrigadíssimo a vocês, obrigado, Carla, obrigado, Raquel, Eric, Paloma, Mara, que ficaram aí até agora, Jéssica. Eu queria aproveitar e convidar vocês para a próxima roda, né, que vai ser sobre os 60 anos da TV na Bahia. Dessa vez vai ser na quinta-feira, dia 19 às 18 horas. Quem puder assistir, vai ser interessante. Obrigadíssimo. Muito obrigada a todos. Valeu. Tchau. Obrigada, gente. Até. Obrigada, Guilherme. Até a disciplina. Até a próxima.